O ex-presidente Bolsonaro teve plena consciência e participação ativa na tentativa de golpe de Estado em 2022 para impedir a posse de Lula, segundo o relatório da Polícia Federal, transformado público ontem pelo ministro Alexandre de Moraes. Para falar sobre os desdobramentos do caso, vamos conversar com o advogado criminalista e professor da Getúlio Vargas, Celso Vilardi. Professor, muito bom dia. Queria que o senhor falasse um pouquinho da robustez do relatório da Polícia Federal, porque o ex-presidente e aliados dele têm dito que são perseguidos políticos. Há ali algum indício de perseguição ou há, na avaliação do senhor, indícios em volume suficiente para que essa investigação prossiga e seja avaliada agora pelo Ministério Público Federal? Bom dia a você e a todos. Eu acho que o trabalho da Polícia Federal é um trabalho consistente. Acho que está tendo uma discussão, o Brasil está muito polarizado, uma exigência de provas cabais contra o ex-presidente, contra um ministro, contra determinadas pessoas, que isso ainda não é o momento, vai ser feito pela Procuradoria-Geral da República. E é preciso lembrar que nós estamos numa fase, o ato foi um ato de indiciamento. Indiciamento como a própria palavra diz, é a presença de indícios. E o relatório como um todo, eu confesso que tive dificuldade, não consegui ler as 800 e tantas páginas, mas li boa parte. Eu acho que o relatório é um relatório consistente, há indícios da existência de uma tentativa de golpe de Estado, na minha opinião. Bom, queria agradecer mais uma vez a participação do senhor, e a gente tem um relatório muito complexo, né, doutor? Mais de 800 páginas envolvendo essas investigações. Tanto é que a expectativa é que, se houver algum tipo de indiciamento de Bolsonaro e de outros 36 indiciados, é que isso aconteça só a partir de 2025. É preciso tempo para analisar todas essas informações. E aí há uma questão que parece colocar juristas em lados opostos, que é a questão de indícios e provas. São muitos indícios. Não há provas. As provas não são robustas. O que o senhor diz sobre isso? Temos provas robustas de que houve uma tentativa de golpe de Estado? Temos só indícios? Ambas as coisas são a mesma coisa, no fim das contas? Bom dia. Olha, no Brasil hoje está tudo polarizado. Tudo gera discussão. Mas existem princípios de processo penal que são indiscutíveis e prevalecem aqui no Brasil desde que existe o processo penal democrático. Condenação exige certeza, exige comprovação. Ninguém pode ser condenado com base em presunções ou com base em meros indícios que geram presunções. O início do processo penal é feito por meio de uma denúncia. O que é uma denúncia? É uma proposta acusatória. Esta proposta acusatória, ela não tem que estar baseada em certezas. Para isso serve o processo. O processo serve para que haja uma instrução processual, onde a acusação vai apresentar suas provas, a defesa vai apresentar suas provas e o contraditório vai gerar um julgamento. Então, essa confusão de que nós temos provas robustas, eu não quero entrar porque não tenho condições de fazer análise de cada uma das 37 pessoas. Mas existem, sim, provas robustas da tentativa de um golpe. Né? Existe uma minuta golpista impressa no Palácio do Planalto. Depoimento de altos comandantes das Forças Armadas dizendo que existia uma tentativa de golpe, as quais eles não apoiaram. WhatsApps falando de monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se isto é uma cogitação, eu sinceramente não sei o que efetivamente nós podemos entender como um indício suficiente para a abertura de uma ação penal. Doutor, o Cristiano Beraldo tem uma pergunta para o senhor também. Beraldo. Professor, bom dia. Me parece que hoje a grande discussão está justamente nesse aspecto. Em que momento torna-se efetivamente uma tentativa e não uma mera cogitação? Quando o senhor diz que os comandantes das Forças Armadas rechaçaram qualquer possibilidade de interrupção do processo democrático, quando não houve nenhum tipo de iniciativa concreta para se colocar em prática
alguma tentativa de interrupção do processo democrático. Claro, o presidente, na época, foi omisso. As pessoas estavam nas portas dos quartéis, ele sequer deu uma palavra para dizer o contrário, né, da expectativa, frustrar a expectativa daquelas pessoas que, eventualmente, estavam ali esperando algum grande evento. Mas, de forma muito clara e objetiva, não são crimes diferentes essa tentativa de se montar o cenário necessário para o golpe e o golpe em si? Veja, eu agradeço a sua pergunta, essa é uma pergunta importante, mas nós temos que lembrar, isso já foi inclusive alvo de discussão no Supremo, eu vou citar uma passagem da ministra Carmen Lúcia: se o golpe for consumado, não tem instituição para julgar. Porque se o golpe for efetivamente consumado, um golpe contra o Estado Democrático de Direito e contra as instituições, não existe na história do mundo um poder, o judiciário, que continue livre para fazer apreciações, prisões, depois do golpe feito. Então, nós estamos falando, né, num atentado contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, nós estamos falando de uma tentativa. Eu não estou afirmando, e eu quero dizer para você o seguinte: eu sou advogado, eu me sinto muito à vontade para dizer o que eu estou dizendo, porque, ao contrário da grande maioria das pessoas da área jurídica, eu tenho sido um crítico do Supremo. Prisões alongadas, prisões preventivas decretadas que efetivamente não me convencem, alargamento da competência e a extensão desse inquérito das fake news. Eu tenho feito críticas constantes a respeito disso. Agora, no caso concreto, existe uma evidente tentativa. E é justamente o fato, isso é uma mensagem, não sou eu que estou dizendo. 2 comandantes não apoiaram. Precisamos convencê-los a apoiar. Então já existia uma tentativa. Na verdade, o golpe não se consumou justamente porque 2 dos 3 comandantes das Forças Armadas foram contra. Agora, nós não podemos deixar... Existe uma coisa em direito penal chamada intercrimes. E a dificuldade é se verificar quais são os atos de execução. Quando você verifica minutas de golpes, impressões no Palácio do Planalto, um general dizendo que ele foi assediado para isso, e gente monitorando um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso, a mim, me parece atos claros de execução. Deise? Professor, bom dia. Eu vou voltar para uma questão inicial que o Rafael colocou aqui, mas como conduzir um processo tão sensível sem que ele pareça uma perseguição política? E aí, como que se equilibra a responsabilização criminal com a estabilidade institucional? Porque me parece que, independente do resultado, vai ter um questionamento sobre isso. É possível equilibrar a responsabilização criminal com essa estabilidade institucional? É difícil. É difícil porque nós sabemos hoje que se o Supremo absolve uns, metade do país vai dizer que o Supremo não está agindo corretamente. Se condena, metade do país vai dizer que a condenação está baseada numa ficção e que é uma perseguição política. Então, assim, o que eu acho é que o Supremo tem que tomar um cuidado especial, porque para o Supremo essa história não termina bem. Ele vai ser criticado de qualquer jeito. Então, eu acho que o encerramento do inquérito das fake news, a diminuição desse alargamento da competência do Supremo Tribunal Federal e um processo, que eu acho que vai haver um processo penal em cima destes fatos, que eu acho que deveria ser julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e de uma forma absolutamente transparente, para que a população possa acompanhar a produção de prova, a defesa. E nós temos que ter um respeito pelo direito de defesa. Porque no 8 de janeiro, nós vimos aí que vários casos os advogados não puderam sustentar pessoalmente. Eu acho que isso é um erro. Hoje, essa história só termina melhor, nós vamos ter que tentar virar essa página se houver um processo absolutamente correto e justo. Doutor Celso Vilardi, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima. Um abraço. Obrigado a vocês.